Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor e hoje, galera, é um videozinho um pouco diferente. A gente vai falar do nosso desempenho nessa rodada da Carabao Cup, mas antes... Batemos 1000 inscritos, galera! Vamos! Sério, galera, eu tô muito feliz, eu tenho vontade de ter um canal há muito tempo. Muito tempo. E, cara, sempre tinha alguma coisa que me impedia. Eu ficava enrolando, sabe? O meu primeiro dilema era sobre o que falar, né? Eu tenho tanta coisa que eu tenho interesse, mas uma parada que eu nunca deixei de fazer e assistir é seguir o Arsenal, é ser torcedor do Arsenal. Desde moleque eu sou torcedor do Arsenal. E eu nunca começava esse canal por medo. Medo besta, sabe? Medo de ninguém assistir, medo da galera até assistir, mas não gostar. Até que depois de muito tempo de planejamento, eu comecei o canal no dia 28 de julho desse ano. Ou seja, a gente vai fazer 2 meses já. E eu comecei sozinho. Comecei só com o apoio da minha noiva maravilhosa. Te amo, amor. Obrigado. E apoio dos meus irmãos também, que mesmo sem saber que eu tava fazendo o canal, sempre me incentivaram também a fazer logo alguma coisa. E quando eu decidi que era hora de começar, o plano era tentar por 1 ano. Sabe? E se não dessem nada, pô, legal, valeu pela experiência, né? Porque quando eu comecei, eu entendi, porque tem tanta gente que começa e para, ou tanta gente que nem consegue começar, sabe? Dá muito trabalho isso, muito. E ainda mais conciliando com o trabalho, né? Dia a dia, vida real, é muito complicado. Só que foi ficando cada vez mais legal, né? Com mais gente assistindo, com os comentários, né? A gente interagindo aí, sempre trocando ideia. E, cara, quando eu vi que a gente tava chegando nessa marca, e hoje, quando chegou, eu fiquei incrédulo. Eu ainda não tô acreditando, gente. Foi muito rápido. Como eu disse, a gente vai fazer 2 meses. Eu falo como se fosse uma empresa. Sou só eu. Eu vou fazer 2 meses de canal, gente. E já batemos 1000 inscritos. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Isso aqui é o começo de um sonho que tá se realizando, sabe? Eu sempre quis também, se possível, viver disso. E isso só tá sendo possível com esse incentivo que vocês estão me dando, que vocês estão assistindo, estão gostando dos vídeos. E aí, batendo essa primeira meta, cara, isso me enche de vontade de fazer mais conteúdo, sabe? Então, de coração, galera, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Isso me incentiva demais a continuar e a tentar melhorar cada vez mais. E se você que tá vendo e tá pensando em fazer um canal, para de pensar. Vai fazer. Não importa o tipo de conteúdo. Não faça igual eu fiz. Eu demorei mais de 10 anos, gente, pra começar o canal. Só nessa. Tô estudando, tô vendo como é que faz. Gente, não, para e vai fazer. Eu tô gravando agora, por exemplo, com celular. Você pode gravar com o celular, você não precisa desse microfone. Você pode ligar o fone aí no seu celular. Vai fazer. É muito legal. E eu queria ter preparado um vídeo melhor, tá? Um vídeo comemorativo mesmo, só pra falar disso. Mas não deu tempo. Como eu disse, a gente chegou muito rápido, mas eu vou pensar em alguma coisa legal mais pra frente. Eu vou lançar alguma paradinha pra gente comemorar de verdade. De novo, muito obrigado. E vamos juntos, rumo aos 5K agora. E como tem muita gente que torce pra outros times que tá nesse canal, come on, my friends! Bora pro vídeo. E vamos lá, galera, vamos voltar aqui pro assunto que é o Arsenal. Arsenal na Carabao Cup, estreamos contra o Port Vale e, cara, começamos bem porque eu já gostei da escalação. A escalação foi surpreendente, eu não esperava ele mudar um pouquinho a formação. Assim, a gente continuou, né, no 4-3-3, só que, ao invés de 2 volantes, ou 3, né, no caso, como ele jogou contra o City, ele entrou com 2 meias, e isso foi muito legal. A gente entrou com o Eze e com o Nwaneri. E aí deixamos o Norgard ali de volante, sozinho, pra proteger a zaga. E, cara, eu já adorei isso. E apesar desse jogo ter sido um pouco mais tranquilo, né, pra gente, um pouco mais fácil, deu pra ver que essa formação bem treinada com os titulares provavelmente pode dar certo na Premier League, tá? Talvez até contra times um pouquinho mais fortes ali dentro de casa. Mas aí, ao invés do Norgard, você teria o Zubimendi, e os 2 armadores dá pra continuar com o Eze e o Nwaneri, ou o Eze e o Odegaard, quando o Odegaard voltar. Cara, eu gostei que pelo menos ele fez teste, sabe? E isso foi muito bom. E aí tem toda essa discussão, né, de você... eu arrisco ou não os meus melhores jogadores nesses jogos menos importantes, como eu disse.
Pra mim, a gente não pode se dar ao luxo de achar que tem jogo menos importante, tá? Em nenhuma competição. A gente precisa ganhar. Eu vi que vocês concordaram comigo ali na prévia. A gente precisa ganhar troféu. Simples assim. Então, eu sei que tem essa discussão, né, de poupar jogadores em jogos menos importantes e tal, mas, cara, quantas vezes a gente já não teve lesão em treino? O jogador nem tava jogando, quebrou a perna ali no treino. Eu lembro do Merino mesmo, quando chegou, quebrou o braço, nem estreou. Então, tipo, acontece. Mesmo assim, eu teria entrado com o Dalman no lugar do Saka, e aí teria dado ali uns 30 minutos pro Saka no final do jogo. Mas tudo bem, porque o Saka, ele não precisa estar bem só fisicamente contra o Newcastle, ele precisa estar com ritmo de jogo também, né? E ele, como ele já tinha jogado meio tempo ali contra o Manchester City, né? Eu acho que foi uma boa. No final das contas, eu achei que foi uma boa. E aí, falando do time, né? A movimentação do time foi muito legal. Foi muito legal de ver. Acho que muito por conta dessa escalação de 2 meias, né? Toda jogada que a gente tentou era muito mais fluida, né? O time se movimentando. O Martinelli jogou bem de novo. Jogou bem, dessa vez de titular. E assim, essa fluidez, cara, que eu tava sentindo falta, sabe? Eu falei com um inscrito do canal, a gente tava trocando ideia ali, né, no jogo do City, e aí ele até comentou, ele falou, pô, mas você queria que o Arsenal amassasse? Tinha o Manchester City do outro lado. Eu falei, não, cara, eu queria um jogo mais fluido, queria um jogo mais agressivo. Não necessariamente um amasso, né? Eu quero ver o time jogando bem, fluindo. E eu acho que esse tipo de formação dá essa característica pro nosso time, sabe? Eu ainda achei a gente muito pragmático, mas, cara, eu queria mais agressividade, eu queria mais intenção nesse jogo. Porque assim, eu senti que a gente não saiu da segunda marcha, sabe? Sem tentar muita coisa. E a gente jogou nesse marasmo porque a gente fez o gol muito cedo, né? Aos 7 minutos, primeiro gol do Eze com a camisa do Arsenal. Bom início, né? Do Eze, já entregando alguns bons números, né? São 3 assistências já? Ou 2 assistências e um gol? Cara, tá bom, né? Tá bom. E a tendência é evoluir. E assim, o lado bom da gente ter esse jogo tranquilo é que não tem lesão. E eu aceito sacrificar uma vitória tranquila por menos lesões. E não tinha jeito de ser um jogo mais pegado, porque a diferença entre os times é absurda, né? E como é bom ver isso acontecer, mesmo a gente trocando 9, a gente entrou com 9 modificações no time titular. A gente trocou a zaga inteira, exceto o Saliba, o meio inteiro e o ataque inteiro, né? Porque o Merino, né, que entrou de atacante, mas do time que enfrentou o City, cara, acho que só o Merino e o Saliba, né? Que entraram de titular. E aí, mesmo assim, olha o time que entrou, olha como o time era forte, sabe? Galera, o bordão vai ficar. Temos elenco. E que elenco bom, né, mano? Que elenco bom, cara. Um misto ali no meio, né, de solidez e criatividade, com Norgar, Eze e Nwaneri. A zaga muito sólida, né? Nem precisaram fazer muita coisa. Com Ben White, o Saliba, Mosquera e o Lewis Kelly. E o ataque, gostei muito do Martinelli hoje. Jogou bem de novo. O Merino não curti muito, não. Não curti muito, não. Não tenho gostado dele nesses últimos 2 ou 3 jogos, tá? Ele jogou muito bem na Champions. Eu gostei do jogo dele na Champions. Que foi necessário, né? Que o time veio muito pra cima da gente e ele é bom de cadenciar o jogo. Só que nesses últimos 2 jogos, cara, ele parece que não quer ir pra frente. Ele pega a bola, gira e toca pra trás. Pega a bola, gira, toca pra... Cara... Não, a gente sabe que ele pode mais também, né? Porque ele foi bem de atacante no ano passado, né? Como a gente já disse aqui várias vezes. Mas assim, jogo bem tranquilo. O Kepa nem sujou o uniforme. E dava pra ver que quando a gente acelerava o jogo e tentava fazer alguma coisa, a gente chegava tão fácil na área ali ou com uma jogada de perigo. Foram poucas vezes, mas dava pra ver que a hora que a gente quisesse, a gente faria o gol. E claro, nem dá pra reclamar muito, sabe? A gente deu tempo de jogo pra um monte de gente que não tava jogando mais. O próprio Norgard, né, que eu tenho falado tanto aqui, que aliás eu achei que foi um dos destaques do time, achei que ele jogou bem, sólido, como eu disse. Aí depois entrou o Dalman, entrou bem. Cara, esse moleque, eu já falei 1 milhão de vezes aqui também. Esse moleque tem muito futuro com a camisa do Arsenal. Aliás, a gente precisa garantir que ele tenha futuro aqui, né? Que ele não saia de graça ou por 3 milhões de libras. A gente aprenda a vender, pelo menos, se a gente for vender ele. Mas não, que ele tenha um futuro no Arsenal. Aliás, ele deu uma assistência pro Gyökeres. Quer dizer, não vai contar como assistência porque o Gyökeres não conseguiu fazer o gol. Mas ele deu um passe de primeira, assim, ó, em profundidade pro Gyökeres, pelo alto.
Cara, que passe absurdo, de primeira. Incrível, incrível. O Gyökeres quase fez, o zagueiro que chegou bem pra cortar. Gostei muito dele. Aí, além de dar uma no Neri também, muito bem no jogo. O Eze, quando a gente acelerava o jogo, muito bem. Dá pra ver que o cara tem muita classe. É absurdo. E o segundo gol também foi muito legal, tá? Segundo gol, lançamento absurdo do Saliba. Olha aí, assistência do Saliba pro Trossard, que entrou bem também, né? Entrou no finalzinho do jogo e fez o segundo gol do Arsenal. Mas é isso, dever cumprido. Estamos na próxima fase da Carabao Cup. Se eu conseguir lançar o vídeo na data, que é dia 25 de setembro, provavelmente já vai ter rolado o sorteio da próxima fase. E aí eu falo desse sorteio ou no preview do próximo jogo da Premier League ou deixo pro próximo jogo da Carabao mesmo. E agora a gente segue para outro jogo complicadíssimo na Premier League, que é contra o Newcastle. E vamos lá, né, galera? Não tem o que fazer. É uma rodada atrás da outra e a gente tem que performar. Lá em St. James Park é ainda mais complicado, mas a gente precisa ganhar esse jogo. Então vambora. E vamos ver os resultados, né, dos outros jogos de hoje. Tivemos Huddersfield Town e Manchester City. O City passou fácil, né, 2-0. Aí tivemos Newcastle aí. Newcastle e Bradford City, 4-1. Amassaram o Bradford. O Tottenham passou fácil pelo Doncaster Rovers. E é isso, galera. De novo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, curtindo, comentando, recomendando o canal. Continuem, gente, continuem e vamos para cima. E aí aquele ritualzinho de sempre. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha, continue compartilhando com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. E como sempre, come on, you Gunners!